Olá! Estamos na última semana de agosto e nós vamos ter aulas de revisões para poder nos garantirmos em uma provinha que será realizada na quinta-feira desta semana. Estamos estudando os números racionais. E nós descobrimos que eles apareceram após a necessidade de representarmos parte de números. Se é para representar partes, é sinal que a gente faz uma divisão. Por isso, os números racionais são representados pela letra Q, que é a primeira letra da palavra quociente. É o termo que encontramos quando dividimos o dividendo pelo divisor. Encontramos um quociente. A forma de como representamos um número racional é sempre em forma fracionária, podendo ser transformado em números decimais ou dízima-periódicas, como vimos nas aulas anteriores. Mas vamos lá. Se eu tenho A dividido por B, eu tenho que ter a certeza de que o valor do A e o valor do B são números inteiros, onde o valor do B é sempre diferente de zero. Por quê? Não existe divisão por zero. Tem que ser sempre dividido por 1, que é o primeiro divisor de um número, como nós aprendemos lá no 6º ano. Então, vamos lá. Nós temos aqui um exemplo que eu vou falar a hipótese. Vamos dizer que lá em São Paulo, esse mês, o frio está grande. E um certo dia estava na escala de 7 graus Celsius negativo. De repente, ele teve 5 graus Celsius positivo. Como representar isso em uma situação de números racionais? Um é menos 7 graus, então a representação já sei que vai ser 7 negativo dividido por 1. E aí, a representação em forma de fracionária é menos 7 dividido por 1. E isso é uma situação de números racionais negativo. Vamos levantar aqui outra hipótese. Digamos que eu tenho 4 graus positivo. E o dia todo permanece em 4 graus positivo. Então, é 4 dividido por 1. Isso é uma representação de números racionais positivo. Vamos dar continuidade aqui. E agora nós vamos observar esse exemplo. Eu tenho aqui 2/8 positivo entre essas barras, chamadas de módulo. Eu posso representar isso sem, posso representar com ou sem sinal. Mas, como nós estamos identificando a situação sobre módulos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos observar que trabalhar com módulos é observar 2 números racionais de sinais contrários. E aí a gente identifica o valor absoluto desse número racional. Se eu tenho 2/8 positivo, o módulo e o valor absoluto dele, desse número racional, é o simétrico. E o que é simétrico? É o mesmo que o oposto. É o mesmo que é contrário. Se ele era positivo, passou agora a ser negativo. Do mesmo caso, eu observo quando eu tenho um resultado negativo.
Eu posso observar isso com o sinal entre o módulo ou sem o módulo. Para resolver, dou a simetria, o contrário. Se eu tenho menos 5,5, o contrário vai ser 5,5 positivo. Conclui-se que valor, nós estamos trabalhando aí com situações onde reconhecemos módulo ou valor absoluto de um número racional. E o que é isso? É trabalhar com números opostos, ou simétricos, ou contrário, como você queira falar. Nessa aula de hoje, vou envolver ainda a reta numérica. E aí eu peço que tenha bem atenção aqui, porque eu utilizei uma reta e vou mostrar vários exemplos numa única reta. Nós temos a reta que está identificada com o ponto de origem no 0. Para o lado direito, nós temos números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. Isso para o lado direito. Se eu observei do ponto 0, que é a origem dessa reta, para o lado direito, os números positivos, eu já sei que eles são indicados com o sinal mais ou sem. E cada vez que eu observo de um para com o outro, eu vou obedecendo uma ordem crescente. E se é crescente, ele é sempre maior do que o outro que fica à esquerda dele. Por exemplo, o 1 é maior do que 0. O 0 está à esquerda. O 2 é maior do que 1. O 1 está à esquerda do 2. 3 é maior que 2. O 2 está à esquerda do 3. Todo número positivo à esquerda do outro, ele é menor. E todo número à direita do outro que seja positivo, ele é maior. Mas vamos agora observar para o lado esquerdo. Do 0, menos 1 é o contrário de mais 1. Menos 2 é o contrário de mais 2. E aqui eu deixei infinitamente e não usei mais os outros. Mas seria a sequência infinitamente. E se é infinitamente, vai aparecer o menos 3, o menos 4, o menos 5, etc. E aí é bom lembrar, o 0 não faz parte dos números inteiros relativos na contagem. A gente conta como origem o 0 e a partir dele os positivos para o lado direito, a partir do 0 para o lado esquerdo os números negativos. Se são negativos, é representado com o sinal menos. E se são negativos, eles são decrescentes. Portanto, quanto mais ele aumentar para o lado esquerdo, o número que está à esquerda é menor do que o outro. Olha a regrinha que eu disse aqui. Crescente, todo número da esquerda é menor. E crescente é o número que vai para a direita. Então, aqui vai ser, quanto mais aumentar, menor ele será do que o outro. Menos 1 é menor do que 0. Ele está à esquerda do 0. Menos 2 é menor do que menos 1, porque ele está à esquerda do menos 1. Entendido até aí? Mas vamos lá, como representar os inteiros relativos numa reta. Vamos tomar por base os pontos que estão no menos 1 negativo, o ponto que está no 0, que é o D, e o ponto E,
quanto vale isso aqui? Vamos dizer, observar, que aqui está dividido em 10 unidades, ó, entre 0 e menos 1. Aí eu conto quantas partes tem do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas partes aqui é representada no numerador. Quantas partes foi dividida ao todo? Do 0 até o menos 1. 10. Então, eu tenho menos 7/10 negativo na representação dessa reta. Vamos agora para o lado positivo. E aí nós temos do 0 até o 1, também com as divisões até 10. Unidades entre um e outro. Nós temos 10 tracinhos desses, são chamados de subdivisões. E observa onde está o ponto F. Conto do 0. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 é a parte representada no ponto F. Quantas partes foram divididas? 10. Então, eu tenho 5 décimo positivo. Agora, nós vamos observar bem aqui onde está o ponto M, o ponto N e entre eles o ponto P. Eu observo que aqui não foi dividido em 10. Você, cada vez que for para a reta, você observa a quantidade da divisão entre um e outro. Eu observo que ele está depois do 2. 2 inteiro. Então, eu já imagino, esse valor está entre o 2 e o 3. Foi dividido em quanto? Em 4. Aonde ele ficou? Eu vou para o 2. 1, 2, 3. O 2 é o inteiro, o número inteiro que está localizado o ponto P. Após o 2, ó, 2 inteiro. E quantas partes foram indicadas? 1, 2, 3. 3 partes. Quantas partes foi dividida entre o 2 e o 3? 4. Então, eu tenho aqui 2 inteiro e 3 quartos. É só isso? Não. Agora, eu vou trabalhar com aquela regra que aprendemos com números mistos. Lá, quando estudamos frações, eu multiplico o número inteiro com o denominador. O que eu encontro, eu somo com o numerador. Vou repetir. Pega o número inteiro, multiplica com o denominador. Produto encontrado, somado com o numerador. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. 11 quartos. Então, o ponto P representa 11 quartos. Isso é verdade? Vamos conferir. Eu tenho 4 divisões aqui. Eu digo que do 2 para o 1 também é 4. 4 e 4, 8. Com mais 4 aqui, 12. Agora, observe que o ponto P deixou 1 aqui para lá, ó, antes de chegar no 3. 12 menos 1, 11. Ok. Beleza? Aula dada, aula estudada. Não entendeu? Revê, pausa, registra, repete, refaz e vamos ver o melhor resultado, se Deus quiser. Depende de mim, que sou a emissora, depende de você, que é o receptor. Vamos juntos construir essas aulas remotas com uma boa aprendizagem?